Olá de novo, pessoal. Agora, já voltamos aqui com a última etapa do nosso quiz, né? Que é basicamente a página do quiz. Vamos então dar início ao HTML, depois vamos prosseguir com o CSS e, por fim, o JavaScript. O primeiro vai ser quiz.html e aqui, como vocês podem ver, novamente a estrutura normal de um HTML. Tem aqui, né, o favicon, o header.css que a gente já tinha adicionado na outra aula. E também tem aqui, por fim, o quiz.css. Então, ao invés de ser home.css ou, né, o tutorial.css, vamos agora linkar ao quiz.css. Então, prosseguindo aqui, vamos ter body, e dentro do body, vamos criar aqui uma div que vai armazenar todo o nosso conteúdo desse quiz. Essa div vai ter uma classe quiz tela total, e dentro dela vamos colocar quem? O header, né, que já fizemos na aula anterior. E depois vamos colocar aqui o título. Então, aquele título com o termo quiz aparecendo. Vai ter uma div. Essa div vai ter uma classe título. E dentro dessa div vamos ter o H1 com o termo quiz. E agora, finalmente, vamos chegar aqui na caixa que vai armazenar o nosso quiz, né? Caixinha do nosso quiz. E ela é essa daqui. É bem pequena. É uma div. Ela vai ter uma classe questão grupo. E o que vai acontecer aqui? Vamos ter primeiro, dentro dela, uma segunda div que vai estar armazenando essa classe aqui, que é a questão número próxima, né? E por que vamos usar essa div aqui? É ela que é uma linha ali horizontal no topo da nossa questão, né? No topo ali do nosso quiz, que tem no início, na esquerda, tem qual é a questão atual. Então, se estamos na questão 1/10, 3/10. Ou então, e aí no meio, né? Não é ou então. No meio vamos ter o contador e na direita já vai ter ali o botão próxima. Então, são aqueles 3 elementos alinhados um depois do outro. Por isso que colocamos aqui eles dentro de uma div, para posicionar um do lado do outro. Então, aqui o primeiro elemento vai ser um parágrafo, que vai ter uma classe questão número. É nele que vai estar aqui a parte se é questão 3/10 ou não. Aqui embaixo vai ter uma div, é ela que vai ter o contador. A classe vai ser contador. E aqui dentro colocamos 30, porque é o número de pontos de partida do contador, né? Depois vamos colocar aqui a imagem do nosso botão, que é a imagem botão próxima.png. Ela vai ter uma classe de confirmar. Então, prosseguimos e ainda dentro da nossa div questão grupo, vamos criar aqui essa outra div, que vai ser a div da pergunta. Então, cada questão vai ter uma pergunta diferente, né? Por isso que ela está vazia. Por quê? No JavaScript é que vamos adicionar a pergunta e também modificar ela dependendo da questão atual. Ela vai receber uma classe pergunta. Depois, aqui, vamos ter a última div dentro desse grupo todo, né? E ela vai ter uma classe opções respostas. Ela vai estar vazia também, porque temos ali 4 opções diferentes, né, para cada questão, e cada questão vai ter respostas diferentes. Então, no JavaScript, a gente vai adicionar, por exemplo, na questão 1, de A até D, mas quando for para a questão 2,
essas opções vão ser modificadas. Por isso que vamos modificar tudo ali pelo JavaScript. Então a div continua vazia. E aqui por fim, agora não estamos mais dentro da div da questão grupo. Estamos apenas criando aqui a tela de resultado. Então um grupo ali de resultado, que então quando chegar ali no final do nosso quiz, né, quando ultrapassar a questão 10, vai aparecer a pontuação do jogador, e é isso daqui que vai aparecer. Então, criamos uma div, ela vai ter duas classes, que vai ser resultado grupo, e uma classe hidden. E que, como eu disse anteriormente, o hidden que a gente colocou no CSS vai ser para esconder esse elemento, porque esse elemento vai ficar escondido até um certo momento. Quando ultrapassar ali, né, todas as questões, aí é que ele vai aparecer. E dentro dessa div vamos ter um parágrafo vazio também. Ele vai receber uma classe nota, porque é basicamente a pontuação do jogador. Então, se a pessoa acertou uma questão, vai aparecer ali 1/10. Se a pessoa que acertou 10 questões, vai aparecer 10/10. É uma pontuação relativa, vamos adicionar então pelo JavaScript. E por fim, temos aqui o parágrafo que vai aparecer aquela frase, né, que também é relativa. Então, se você foi muito bem, parabéns. Se você foi muito mal, tente novamente. Essa frase aqui vai ter duas classes, vai ter a classe frase resultado e também a classe hidden. E aqui já finalizamos, né, toda a nossa tela do quiz. Vamos então no final aqui colocar apenas o link para o JavaScript do menu hambúrguer e depois o JavaScript para o quiz.js, né? E agora já podemos prosseguir com o nosso CSS e depois vamos para o JavaScript. Bem, voltamos aqui agora com o nosso CSS. Então estamos aqui no quiz.css. Como vocês podem ver aqui, vamos importar as fontes e depois vamos colocar aqui o root, né, com as variáveis de textos e cores utilizados. Aqui então vamos partir para a quiztela total, ou seja, é aquela div que armazena todos os elementos, incluindo ali o header, a caixa do quiz e também a tela ali de resultado, né? Então é a parte completa aqui da nossa página. Por isso ela vai ter uma largura de 100%, a altura mínima dela vai ser 100 VH, o padding bottom, ou seja, o padding ali na base vai ser 20 pixels. Aqui vamos ter um background image, ou seja, uma imagem de fundo, que vai ser o quizfundo.png. Lembrando que quando você vai colocar uma imagem de fundo, você precisa chamar aqui um URL, colocar parênteses e então você faz ali dentro do parênteses o caminho para a imagem. Embaixo, então, vamos ter aqui o background position bottom, ou seja, ali a posição da imagem vai ser iniciando ali pela base dela. Depois o background size cover. Gente, eu voltei aqui rapidinho só para corrigir uma coisa nesse código que eu acabei reparando enquanto fazia aqui o tutorial, que é, caso vocês tenham notado, um position relative aqui no meio. Não precisa, porque a gente nem está usando position absolute ou qualquer coisa do tipo. Eu acabei esquecendo aí, né, porque enquanto eu fazia o código antes de gravar o conteúdo, tinha testado usar um position relative, mas ele não tem utilidade realmente nesse código, então não precisa colocar, tudo bem? É só passei aqui para avisar isso. Overflow hidden, ou seja, tudo que acabar escapando dessa div, né, no layout ele vai ser escondido. Vamos ter um display flex e flex direction column para que tudo fique na vertical, já que o display flex ele faz com que tudo fique na horizontal. Vamos colocar um align item center para centralizar. Aqui então
temos a caixa onde o nosso H1, que é o título, está armazenado. Vamos ter uma largura nessa caixa de 80%. O padding dela vai ser 40 pixels no topo, 0 pixels na direita, 40 pixels embaixo e 0 pixels na esquerda. Depois vamos ter um display flex e vamos centralizar tudo com Align Item Center e Justify Content Center. Depois vamos ter aqui realmente a parte que vamos modificar o H1, né, o texto realmente, e não a caixa dele. Vamos primeiro chamar aqui a caixa, né, para fazer ali um caminho até o H1, porque é onde ele está armazenado, e aí sim chamar o H1. Ele vai ter um background color, ou seja, uma cor de fundo roxa, porque, né, ele está com ali na nossa tela, tem um fundo, a imagem de fundo tem umas estrelas, né, uns pontinhos que podem acabar interferindo ali no visual para conseguir ler bem esse texto. Então vamos colocar um background para que fique bem visível o texto. Ele vai ter um padding em todas as bordas, em todas as partes dele, de 5 pixels. A cor da letra vai ser branca, o tamanho da letra vai ser 2.5 rem e a fonte vai ser título. Depois vamos aqui modificar o contador, né? Ele vai ter um tamanho de 2.5 rem, a fonte dele vai ser textos também e a cor dele vai ser branca da letra. Aí aqui, finalmente, vamos modificar a caixa do quiz. Essa caixa vai ter uma largura de 47%. Background color vai ser lilás. Então, é a cor de fundo, né? Display flex. E aí, através do display flex, vamos poder chamar aqui o flex direction column, para deixar tudo na vertical. Vamos também poder chamar o Align Item Center, para deixar tudo bem centralizado, junto com o Justify Content Center também para centralizar. Aqui o padding nessa caixa vai ser 10 pixels no topo, 0 pixels na direita, 40 pixels embaixo e 0 pixels na esquerda. Depois, vamos aqui, que é aquela div que vai armazenar a questão atual, o contador e o botão próxima. Então, ela vai ter uma largura de 100%, display flex, e através do display flex vamos chamar aqui o Align Item Center, centralizando, alinhando, né? Então, o que vai acontecer aqui? O display flex vai pegar esses 3 elementos. Primeiro, ele vai colocar um do lado do outro, ele já faz isso automaticamente assim que você chama ele. Com a Align Item Center, vamos alinhar esses 3 elementos. O Space Between vai pegar, né? Temos ali uma largura de 100%, então vai jogar cada um para uma extremidade. Eles vão ter um espaço máximo entre si, com esse Space Between. Esse gap de 20 pixels, o que vai acontecer? Quando a tela diminuir, eu quero ali que tenha um certo espaço ainda assim entre eles, né? Que eles não fiquem extremamente colados, porque tem muita responsividade no display flex, então eles vão se juntando, mas eu quero que tenha um gap fixo de 20 pixels. E aí, quando ele diminuir ao máximo, né? Eu quero que tenha um flex wrap. Então, esse wrap vai fazer com que os elementos acabem indo um para baixo do outro, permitindo assim uma maior responsividade. Vamos colocar uma borda na base, né, dessa caixa, dessa div, de 2 pixels. Vai ser sólida e vai ter cor branca. Essa caixa também, essa div, que vai armazenar os 3 elementos, vai ter um padding de 0 pixels no topo, 10 pixels na direita, 10 pixels embaixo e 10 pixels na esquerda. Depois vamos aqui no botão próxima. A imagem, né, porque é uma imagem, vai ter uma altura de 65 pixels, o padding na direita dela vai ser 40 pixels e vai ter um cursor pointer, ou seja, quando passar o mouse por cima, vai ter aquela sensação realmente de botão, porque vai ficar com aquele mouse, né, de quando você vai clicar em algo. Então, vamos aqui também modificar o parágrafo dessa div, que é a parte ali da questão atual,
Então, questão 1/10. Aí vamos colocar aqui a cor desse parágrafo, das letras dele, de branco. Vai ter um tamanho de fonte 1.8 rem. A fonte que vamos utilizar é a que tem textos. Text Transform Uppercase, que é para deixar tudo maiúsculo. Um padding na esquerda de 40 pixels. Então, vai ter um preenchimento só na esquerda. Depois aqui, vamos modificar a pergunta do quiz. Então, todas as perguntas do quiz vão ter essa mesma característica. Aqui, vamos colocar, então, Text Align Center. Vamos centralizar essa pergunta. Ela vai ter um padding de 20 pixels no topo. Basicamente, nem precisava fazer isso, já que eu coloquei 20 pixels em tudo, né? É só colocar uma vez o 20 pixels, porque é o mesmo valor. Mas tudo bem. Aqui, então, vai ter 20 pixels em todas as bases, tanto no topo, na esquerda, na direita e na base também. A cor da letra vai ser branca, tamanho vai ser 1.9 rem, vai ter um espaço de 5 pixels entre as letras. A fonte usada vai ser textos. Depois temos aqui a opção de A até D, então vai ser a característica de cada uma ali da caixinha onde as opções estão sendo armazenadas. Vai ter uma largura de 90%, um display flex ali, de display flex que a gente vai usar um flex direction column. Por quê? São 4 opções, né? 4 ali quadrados, retângulos, né? Com as respostas. Essa opção resposta aqui é a caixa onde essas opções estão armazenadas. Então, essa caixa vai ter 90% de largura. O display flex acaba fazendo tudo ficar um do lado do outro, mas a gente quer que cada opção fique uma embaixo. Então, vai ser A, depois B, depois C, depois D. Então, vamos colocar uma na coluna. Essas opções vão ter um gap, né? Cada elemento ali vai ter um gap entre si de 20 pixels. E aí, sim, aqui vamos modificar os botões, que são as opções individuais, né? Então, elas vão ter uma largura de 100%, altura mínima de 55 pixels. Vai ter um fundo, uma cor de fundo roxa, background color. A cor da letra em si vai ser branca. Tamanho da letra vai ser 1.9 rem. A fonte usada vai ser textos. Vai ter um padding na esquerda de 20 pixels. Text Align Left na esquerda. E cursor pointer para dar a sensação de botão. Aqui vamos ter então Hidden, que é aquela classe que vai esconder os elementos. Então, Display None, né? Aqui vamos modificar então ali a caixa do resultado. Dentro dela vamos colocar um padding top de 40 pixels. Vai ter um display flex, um flex direction column para ficar na vertical, align items e display content center para centralizar, e um gap entre os elementos de 90 pixels. E aqui vamos modificar então a pontuação, né? A pontuação ali 1/10, 2/10, ou seja, a classe nota. Vamos colocar apenas uma fonte título nela, um tamanho de fonte 5.65 rem, e a cor vai ser branca das letras. Aqui vamos ter o feedback final, né? Como está escrito aqui no topo. Então vai ser a frase falando se você foi bem ou não. Vai ter uma largura máxima de 40%. A cor vai ser branca da letra. Vamos ter aqui um font family, então a fonte vai ser textos. O font size, que é o tamanho da fonte, vai ser 2.5 rem. Text align, então vai centralizar esse texto. Center. Vai ter um padding de 10 pixels no topo, 10 pixels embaixo, e 20 pixels na direita e 20 pixels na esquerda. Um background color, uma cor de fundo lilás. Vai ter uma borda, né, ao redor ali de 4 pixels, sólida e branca.
vai ter um border radius de 4 pixels, ou seja, vamos arredondar um pouco, né, essa caixinha. Aqui então, por fim, temos esse span que ainda não utilizamos no nosso HTML. Ele vai ser criado no JavaScript. Ele vai ter aqui um background color que vai ser roxo. Então, uma cor de fundo roxa. Vai ter um padding de 0 pixels no topo, 5 pixels na direita, 0 pixels embaixo e 20 pixels na esquerda. E o text align, center para centralizar. Então, chegamos ao fim do nosso CSS. E agora, finalmente, vamos para a última parte, que é o JavaScript, né? O quiz.js. Bem, finalmente chegamos na nossa última etapa do tutorial. Então, estamos aqui no quiz.js. Vamos finalmente dar funcionalidade ao nosso quiz. Então, aqui, começando, como vocês podem ver aqui um dos comentários que eu fiz, isso daqui vai ser um array que vai conter cada questão do quiz. Então, cada elemento do nosso array é uma questão. Então, vamos aqui, ó, const questões. Estamos, então, declarando aqui, criando aqui o nosso array, que se chama questões. Aqui, dentro dos colchetes dele, é que vamos ter, então, o primeiro elemento, que é um objeto, depois o segundo objeto, depois o terceiro objeto, depois o quarto objeto. No final, vamos ter aqui 10 objetos dentro desse array, ou seja, o nosso array tem 10 elementos. E o que acontece? Cada um desses objetos é uma questão diferente, né? Então, aqui tem uma questão, depois temos uma segunda questão e uma terceira questão. O que acontece aqui? Dentro de cada um desses objetos, a gente vai ter 4 propriedades diferentes. Temos então aqui a primeira propriedade, que é a propriedade questão. Ela vai ter, nesse objeto, o valor de 1. Vamos utilizar essa propriedade para definir em qual questão estamos. Depois, temos aqui a segunda propriedade, que vai ter o nome de pergunta. E é nela que realmente vai ter aqui a questão, né? O questionário. Pergunta do nosso quiz. Depois vamos ter aqui a terceira propriedade, que é opções. Essa daqui vai ter um array dentro. Então, porque são 4 opções, né, que vamos ter no nosso quiz, 4 opções para a pessoa poder marcar. Então, a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção e a quarta opção. E por fim, depois, né, que acaba aqui a propriedade opções, temos a propriedade resposta. E é nela que vai ter a opção correta. Então, vamos utilizar essa propriedade para poder fazer uma comparação com o que o usuário clicou e qual é a opção correta, né? Isso vai se repetir em todos os objetos, né? Todas as questões vão ter as mesmas propriedades, o que vai mudar é o conteúdo dentro delas. Então, aqui já podemos prosseguir. Iniciamos, então, a criação aqui de algumas variáveis. Essas primeiras aqui vão ser para capturar elementos do HTML. Aqui, na primeira, temos questão grupo, que é a variável que criamos. Ela vai capturar o elemento de classe questão grupo. Depois, vamos ter aqui a variável pergunta HTML, e ela vai capturar o elemento com classe pergunta. Vamos também ter a variável resposta opção grupo, ela vai capturar a classe opções respostas. Depois vamos ter a variável btn confirmar, ela vai capturar a classe confirmar, que é o nosso botão, né? Aqui vai ser contador HTML, né, a variável que criamos. Ela vai capturar, então, a classe contador. Depois vamos ter a variável questão número. E ela vai capturar a classe questão número. Aqui também vamos ter quizTela. Vai capturar a classe quizTela total. Por fim, vamos capturar aqui os elementos do resultado.
Vamos então criar uma variável resultado texto. E aqui vai aparecer a nota, né? A pontuação da pessoa, então a classe nota. Vamos ter também aqui frase resultado. E aqui vai capturar a classe frase resultado. Por fim, essas variáveis aqui criamos vão ser atual, não vai ser com constante que vamos declarar ela, vai ser um let, porque ela vai modificar no decorrer do nosso código. Então, ela vai receber inicialmente o valor de 0. Depois score, que é, né, ali é a pontuação do usuário, também inicialmente vai ser 0. Vamos também ter aqui o computador, que vai dar início no número 30 e depois, né, vai diminuindo. Então, começa aqui com uma variável 30. Vamos criar uma variável que não vai ter nenhum valor por agora, que vai se chamar intervalo contador. Depois, vamos criar aqui uma variável respondeu. E vamos colocar dentro dela um valor booleano, que vai ser false. Então, agora temos aqui questão.innerHTML igual. E temos toda essa estrutura que eu também já ensinei, mais ou menos no outro vídeo. Então, questão número é o nosso elemento ali que, como expliquei, está ali em cima do quiz, mostrando em qual questão atual estamos. Então, questão 1/10, estamos na questão 2/10. Então, vamos pegar esse elemento, que é uma variável, né? É uma variável que captura esse elemento. Ponto innerHTML, então vai modificar o HTML dele. E aqui, utilizamos o que então? Abrimos aquelas aspas, né, meio inclinadas. Colocamos aqui o termo em uma string, normal, questão. O termo que realmente vai ser modificado é o número, né, antes da barra, porque ele vai depender de qual questão estamos. E finaliza com /10. Essa parte aqui seria o que eu expliquei, que é quando você quer criar ali, utilizar um elemento do JavaScript dentro de uma string, você mexe com isso. Então, a gente coloca o sinal e dentro dele vamos mexer aqui com os elementos que a gente já tem no nosso JavaScript, que seria questões, que é o array. A gente vai tentar procurar o elemento dentro desse array. Então, qual é o posicionamento, né, do elemento que a gente quer. Depois, ponto questão, que é a propriedade desse objeto. Então, questões é o nosso array. O que acontece? Para você encontrar um elemento dentro de um array, você abre colchete e coloca ali o número, né, do posicionamento desse elemento. A gente pega e coloca atual. Inicialmente, atual é 0. Então, se fosse para mostrar aqui o elemento, seria qual? Esse primeiro aqui. Então, vai estar mostrando esse primeiro objeto, porque ele está na posição 0 do array. E qual é a propriedade que temos dentro desse objeto que a gente quer encontrar? Se chama propriedade, né? A propriedade se chama questão. Então, quando vamos procurar aqui uma propriedade dentro de um objeto, colocamos ponto, questão. Então, já encontramos aqui o que a gente queria. Prosseguindo, vamos criar uma função para o contador. Ela vai ter o nome de iniciando contador, não vai ter nenhum parâmetro. Aqui, essa linha de código, ela serve para basicamente ali pausar o contador anterior, porque o nosso contador, ele não vai ocorrer apenas uma vez, né? Vamos utilizar ele várias vezes, em várias questões. Então, na primeira questão, ele vai dar início, e depois, quando passar para a próxima, esse contador anterior vai ter que ser pausado e vamos dar início a um novo. Por isso que essa função aqui, como ela vai ser utilizada várias vezes, é melhor a gente pausar o contador anterior, né? Aí, aqui a gente dá início realmente ao contador. Intervalo contador, que era a variável que não tinha nenhum valor dentro, vai agora receber esse nosso contador.
ele vai ter ali um intervalo, né? O intervalo ali que vai ter é de 1 segundo. Esse 1000 é de 1000 milissegundos. Então, basicamente, mesma coisa que 1 segundo. O contador aqui, né, ele vai acabar perdendo um ponto a cada intervalo desses. Então, vai ser a cada segundo o contador vai perdendo menos 1, menos 1, menos 1. Aqui vamos ter um if e um else. Então, enquanto o contador for maior que 1, ele apenas aparece no HTML. Então, o que vai acontecer aqui? Temos aqui um if bem pequenininho, que ele vai falar assim, quando o contador for maior que 1, né, maior ou igual, vamos só modificar ali a variável, né, o contador HTML, que é o que tem a classe do contador, vai modificar ali para receber o valor da nossa variável contador. Meio confuso, né? É muito termo contador, mas vai dando para entender com o tempo. E aí, então vai sendo modificado. A cada segundo esse contador vai sendo modificado. Contudo, quando chegar, né, o contador for igual a 0, vai ter mais coisa acontecendo. Então, ele também vai receber, ainda assim o HTML vai ser modificado. Então, vai aparecer ali o 0, né, no final. Só que os botões vão ser desabilitados. Então, quando chega a 0, as opções, né, que você pode marcar, você não vai poder mais. Então, vai ser desabilitado. Então, a gente pega aqui, cria aqui uma variável btn opções, vai capturar com query selector all, porque é mais de um botão. Então, não é apenas query selector. Temos mais de um elemento. Então, all, ali, né, todos e tal, tem que usar esse all no final. Button, que é o elemento que a gente vai estar capturando. Ele ainda não foi criado. A gente vai criar aqui no decorrer do nosso código. Mas vão ter 4 botões, né? E o que acontece? Quando você usa isso de query selector all, ou seja, você está capturando mais de um elemento no HTML, você basicamente está ali criando uma lista com esses elementos, um array, né? E para você navegar em um array, você poder passar por todos os elementos de um array, você pode usar um loop. E é isso que fizemos aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Criamos uma variável, capturamos todos os botões. Eles estão dentro de um array. Só que para eu desabilitar todos esses botões, um por um, eu não posso apenas colocar btn opções.disabled igual a true, né? Que isso já vai estar desabilitando. Não, eu tenho que pegar e utilizar um for loop para realmente navegar por todos os elementos. Então, começa aqui com for, ele vai criar uma variável i, ela vai receber o valor de 0. Depois, a gente vai fazer uma condição que se i for menor que o comprimento desse array, né, do btn opções, i vai ficar recebendo mais um, mais um, mais um, até chegar no final. Até já ter passado por todos os elementos. E aí, o que vai acontecer? Vai ser aqui btn opções, entre colchetes, i.disabled igual a true. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso i inicialmente é 0. Vamos usar o for loop para poder acessar cada um dos elementos do array, né? Elementos do array começam no 0, depois vão no 1, 2, 3, 4 e assim por diante, mas é sempre no 0 primeiro. Então, o nosso i, né, esse loop que vai ficar ocorrendo, vai ficar rodando loop várias vezes. O i, em cada loop, vai receber mais um ponto, mais um ponto. Então, ele vai conseguir de 0, então, i está no 0. Ele passou pelo primeiro elemento. Ele vai receber mais um, agora vai passar pelo segundo elemento. Vai receber mais um, vai agora passar pelo terceiro elemento.
E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, btn opções é um array. Por isso que a gente abre colchetes aqui e coloca i, porque o i é esse valor, 0, 1, 2, 3. Então, está passando por cada um dos elementos pelo loop. Ponto disabled vai ali, né, igual a true, vai acabar desabilitando. Se fosse igual a false, né, o booleano false, aí iria, na realidade, habilitar o botão. Então, basicamente é isso. Já desabilitamos o botão, todos os botões, né, de opção com isso. E já aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai checar a resposta da pessoa, né? Então, não é nem a resposta da pessoa, é a resposta certa. É a resposta correta. Então, btn opções ponto aqui, né? É o array. For each também é um tipo de loop que dá para você navegar ali por todos os elementos. E vamos usar esse loop agora para quê? Para checar qual elemento é o correto. Então, qual opção é a correta? Por quê? Se a pessoa não clicou em nada e o contador chegou no final, se vocês se lembram bem, aparece ali a opção correta, né? Aparece ali a opção em verde, correta. E a pessoa não pode mais clicar nos botões. Então, aqui vai se btn, né? Que é esse evento aqui, que a gente acaba colocando aqui o elemento ali, que vai representar cada um desses elementos individuais do array. .text content, então vai checar o texto, né, o valor ali dentro dessa opção, for igual. Aí aqui, estamos aqui checando como se fosse uma string, né? Questões atual, ponto resposta. Então, vai checar cada um dos elementos do array de opções, né? btn opções. Se um deles for igual à propriedade resposta que está dentro, né, do objeto ali do array questões, aí vai retornar isso daqui. Então, vamos pegar esse elemento individual, que é o correto, né, que tem o mesmo texto, né, a mesma string que a propriedade do nosso objeto. Porque, por exemplo, aqui, ó, temos aqui, nesse primeiro objeto aqui, várias opções. Então, o que vai acontecer? Vai rodar por cada uma delas. Depois vai checar se uma delas é igual a essa propriedade aqui, ou seja, o valor que tem dentro dessa propriedade. Então, vai ter que ser igual a d, né, parênteses ali, o resto da divisão entre dois números. Qual dessas opções é igual? É a que está ficando até marcada aqui, essa daqui. Então, essa opção no nosso site vai ficar em verde, porque ela é igual, mesmo string. Aí, prosseguindo, já finalizamos essa parte, vamos também novamente pausar o computador, né? Depois que chegar no final. E aí, acabou a nossa função de iniciar no computador. Aqui a gente vai chamar ela, pedir para executar ela. E depois vamos criar aqui uma segunda função, que é essa daqui. Essa função, ela vai modificar o HTML, adicionando a pergunta e as opções de A até D. Então, ela vai ter o nome modificando HTML, né? Na realidade, ela é bem pequena, eu acabei indo até lá embaixo, não sei nem porquê. Modificando HTML é o nome dela. Ela tem mais ou menos aquela estrutura que usamos na página do tutorial. Então, ela vai começar aqui, pergunta HTML, ponto inner HTML. Então, a nossa variável pergunta HTML é a parte da pergunta, né? Aquela div pergunta que está vazia. Vai adicionar nela um parágrafo, né? Aqui a gente vai pegar, então, questões, que é o array, atual, que é o número atual, que atualmente seria 0, porque a gente não modificou ele.
ponto pergunta. Então, vai estar capturando ali a propriedade do nosso objeto pergunta. Então, aqui, por exemplo, criaria um novo parágrafo dentro dessa div, no HTML dessa div. No nosso exemplo aqui, iria colocar, então, esse texto aqui. Prosseguindo, vamos aqui apagar por completo o HTML das respostas opção grupo, porque, novamente, isso daqui vai ficar repetindo várias vezes para questões diferentes. Então, a gente quer apagar o texto da questão anterior para que a questão nova possa aparecer. E aqui, questões atual, ponto, opções. É um array, certo? Essa propriedade, opções ali, aqui. Essa propriedade aqui é um array. Então, para navegar por todos os elementos, que são 4, precisamos de um loop. Vamos usar, então, o for each. Então, questões array. Vamos pegar aqui o elemento que a gente quer dela, o 0, inicialmente. Ponto, opções, então, a propriedade. Vamos aqui criar aqui o loop. Vamos colocar um raise aqui, só para utilizar como a representação desses elementos individuais. Resposta, opção, grupo, ponto, inner HTML, vai começar a adicionar, né? Então, vai colocar um, depois vai colocar outro, depois vai colocar outro. E cada uma dessas opções vão estar dentro de botões. Então, cada um desses strings que a gente tem no array vão acabar sendo armazenadas dentro de botões, né? Esse arrays aqui representa esses elementos individuais que a gente está navegando pelo for each. Chamamos então aqui, depois de já ter terminado a nossa função, a gente chama ela aqui também, modificando HTML. Aqui então, vamos ter a próxima função. Ela vai se chamar função opções, não vai ter um parâmetro. Criamos novamente btn opções para capturar os botões. Novamente, como são vários botões, tem que usar query selector all, né? Respondeu aqui, começa como falso. Depois, vamos aqui, então, vamos criar aqui um loop para navegar por todas as opções, né? Por todos esses botões. Vamos utilizar para representar, né, esse elemento individual como marcado. Então, vai prestar atenção nesse botão que está sendo representado como marcado. Ele vai prestar atenção se esse botão foi clicado. Então, primeiro, a gente navega ali pelo loop e checa qual botão o usuário clicou. E aqui, a gente vai utilizar esse evento, né, para representar. Então, se clicar, né, no botão, independente de qual seja, o computador vai pausar. Por isso colocamos essa linha. E, independente, né, também de ser a opção correta ou não, respondeu, agora passa a ser true. Porque a gente vai utilizar esse respondeu para permitir que a pessoa possa prosseguir ou não. Enquanto respondeu for falso, vai acontecer o quê? O nosso botão próximo não vai funcionar, né? Assim que ele passar a ser verdadeiro, true, ele vai acabar sendo habilitado. Então, aqui também, vai acontecer o quê? Depois que você clicar em qualquer uma das opções de A a D, todas as opções vão ser desabilitadas. Então, vamos utilizar novamente o quê? O for loop, né? Aqui vamos desabilitar, então colocamos .disabled igual a true.
tem que colocar o for loop porque, novamente, btn opções é um array. E para acessar todos os elementos de um array, use um loop. Aqui, então, vamos ter um if, né? E vai checar, finalmente, se esse elemento que foi marcado é correto ou não, né? E aí, vamos também colocar que se for correto, vai ficar em verde, se for errado, vai ficar em vermelho. Então, o evento aqui, .target, então é o que a pessoa acabou clicando, né? Vai checar que o texto dentro desse elemento que foi clicado é igual. Então, vai checar se esse elemento que foi clicado, o texto dentro dele, é igual aqui, questões. Vai encontrar aqui o objeto, que é atualmente, né, dessa questão que a gente está, ponto resposta. Então, vai comparar, vamos dizer assim, eu cliquei aqui no B. Ele não é igual ao conteúdo daqui da propriedade resposta. É isso que está checando, então. Se for igual, ou seja, se eu cliquei aqui e for igual, vai acontecer aquele if, entendeu? Então, é isso daqui que esse if está checando. Então, aqui, estamos no correto? Estamos. Então, vai checar se o que eu cliquei é a mesma coisa que está dentro da propriedade resposta. Se for, então esse elemento aqui vai mudar o background dele, color, então vai mudar o fundo dele, a cor de fundo dele, para essa daqui, que é um verde. E a pontuação, o score, que inicialmente é 0, vai receber mais um ponto. Caso contrário, né, caso não seja isso, vamos ter uma outra condição, que vai ser, se o que a pessoa clicou, né, conteúdo dentro do que a pessoa clicou, do botão que a pessoa clicou, for diferente, esse ponto de exclamação antes do igual, caso seja diferente do que está dentro da propriedade resposta, esse elemento vai ter aqui o CSS dele, a cor de fundo dele modificada também, mas vai ficar vermelho. Isso daqui é uma forma de encontrar o vermelho. E então, vamos criar um for each, ainda nesse else if, que vai fazer o seguinte: mesmo que mostre qual é a resposta incorreta, eu também quero que mostre qual é a correta. A pessoa não vai receber ponto, mas vai saber qual é a opção correta. Então, vai navegar novamente por todo o array, com for each. Aí vai checar aqui qual desses elementos é o correto realmente, e se for correto, o elemento vai ficar verde. Então, basicamente é isso, e chamamos essa função também. Agora, já estamos bem no final, só temos que criar agora essa última função, que seria a função function confirmar. Ela não vai ter nenhum parâmetro, e como vocês podem ver, ela é bem grande, né? Porque o que acontece? Essa é a função que vai ser executada assim que a gente clicar o nosso botão de próxima, né? Para prosseguir ali com as questões. Então, da questão 1, a gente ir para a questão 2 do nosso quiz. Ela vai ser executada dessa forma, então a gente cria aqui, usa a variável btn confirmar, né? Coloca um add event listener nela, e aqui vamos prestar atenção então no clique. Quando clicar nesse botão, a função confirmar será executada. Então, o que acontece aqui? Dentro dela, vamos criar um grande if, esse daqui, basicamente, que vai checar duas condições. Ou seja, todo o código da nossa função só vai ocorrer se uma dessas condições aqui
do if for verdade, caso uma delas seja verdade. Então, o que vai acontecer aqui? Se contador, que inicialmente era 30, né, for menor ou igual a 0, esse código aqui vai funcionar, entendeu? Então, se o contador for menor ou igual a 0, vai funcionar. Ou, também, tem outra condição, que caso ela seja verdade, o código também vai funcionar, que é essa daqui. Respondeu igual a true, ou seja, esse respondeu é aquela variável que, se o usuário clicar em uma das opções, né, de resposta, então entre A e D, ela vai se tornar true, né? Inicialmente ela é falsa, depois ela vira verdadeira, quando a pessoa acaba clicando ali no botão. Então, é isso que vamos estar checando. Toda a função function confirmar vai, né, funcionar realmente caso uma dessas opções acabar sendo verdadeira. Então, ou o contador precisa ser menor ou igual a 0, ou então respondeu precisa ser verdadeiro. Se uma delas for verdade, pronto, o código já funciona. Esse sinal aqui é para ou, né? E dentro desse if, dessa condição, vamos ter outra condição, que seria essa parte aqui. Isso daqui vai, então, checar se, né? Porque o que acontece? No nosso quiz, vamos começar na questão 1, vamos até a questão 10. E depois da questão 10, vamos partir para a página de resultado, né? Então, o que a gente vai checar aqui? Vamos checar se a gente está ou na parte, né, da apresentação das questões ou na parte da questão, na parte aqui da apresentação do resultado, né? Tá checando aqui em qual parte a gente está, porque dependendo de onde a gente estiver, vai mostrar coisas diferentes. Então, esse primeiro if aqui, não, esse primeiro aqui não, esse daqui, ele vai estar checando o quê? Se a atual, que é a nossa variável, né, que é um número, se ela é menor, então aqui é o sinal de menor, é menor que, o que isso daqui faz? Questões.length menos 1 tá basicamente uma forma de você representar ali o último elemento do array. Então, questões é o array, e aqui a gente está checando o último elemento dele. E, como eu falei, elementos no array têm posições representadas por números, né? Então, temos ali 0, 1, 2, 3, 4, né? O último elemento do array, desse nosso array inteiro, que tem 10 elementos, né? O primeiro sendo 0, o último vai ser o quê? 9, né? Então, basicamente, está questionando aqui se atual, né, que iniciou como 0, for menor que 9, então esse código aqui pode funcionar. E aí, o que vai acontecer dentro desse código? btn confirmar, que é o nosso botão de próxima, vai receber isso daqui, ponto disabled, igual a falso. O que isso daqui faz? Está dizendo que o botão vai funcionar, ele está habilitado a ser clicado, então você pode clicar nele. Se eu colocasse true ali, como a gente fez anteriormente ali em outra função, mesmo que você clicasse no botão, ele não iria funcionar, entendeu? Então, com falso aqui, a gente deixa ele habilitado. Também vamos ter aqui o atual, que ele vai receber mais 1. Isso vai permitir o quê? Que os elementos do array acabem sendo modificados, né? Então, vai começar no elemento 0 na questão, né, na primeira questão, depois vamos para o elemento 1, que vai ser a segunda questão, e assim por diante. Então, aqui, atual com esse mais, recebe mais um pontinho. Então, sempre que eu clicar o botão próxima, né, conseguir prosseguir, a atual vai recebendo mais um, mais um, mais um, mais um, até
né, que vai chegar aqui no último elemento, né, que é 9, aí quando chegar aqui nesse elemento, aí vai acontecer o else, entendeu? Também dentro do if ainda a gente vai ter aqui um reset do contador, né, que o contador, sempre que a gente modificar a questão, sempre que mudar de questão, o contador vai resetar. Então vamos primeiro resetar o número dele, ele vai voltar a ser 30, e também vamos modificar aqui o HTML dele com ponto inner HTML. Então esse contador HTML aqui é o elemento, né, que vai agora ter o texto dele modificado para 30. Inclusive você poderia apenas colocar aqui não o número 30 em si, mas a própria variável contador, porque ela já tem o valor de 30 dentro dela, né? Então é a mesma coisa. Mas vamos deixar assim para ficar mais fácil de entender. Depois, aqui vamos chamar todas as funções que a gente criou. Por quê? Quando a gente for passando de questão em questão, elas vão ter a mesma funcionalidade. Ou seja, se a função aqui, modificando HTML, função opções, iniciando o contador, funcionaram na primeira questão, assim que eu for para a segunda questão, eu quero que essas funções ocorram também, né? Então, eu quero que todas as questões tenham essas funções sendo executadas. Por isso que elas vão ser chamadas aqui. Aqui, vamos modificar o HTML novamente, ali da questão atual. Então, vai aparecer, né, sempre aqui esse textinho, e essa parte aqui vai mudando a cada questão que for sendo modificada, porque o atual vai estar recebendo mais um, mais um, mais um, mais um. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer assim, questão, aqui, por exemplo, vai aparecer 2/10, né? Então, basicamente é isso o nosso if. E para finalizar, temos o else, que é quando essa condição aqui do atual menor do que o último elemento ali do array não for verdadeira mais. Aí o else vai acontecer. Então, vai ter só isso daqui sendo executado. O que a gente quer que aconteça no else? Assim que a gente pegar, ultrapassar todos os elementos, né, do array, ou seja, chegamos nesse último elemento, que é a questão 10. Assim que a gente chegar nesse último elemento e clicar novamente no botão próxima, a gente quer que apareça a tela de resultado com a nota da pessoa, então a pontuação da pessoa, e também a frase ali, né, de efeito, a frase que vai estar dizendo se ela foi bem ou não. Então aqui vai aparecer o quê? Questão grupo, que é a nossa caixinha do quiz, vai ser escondida com o .classListAdd. Então vamos adicionar nela a classe hidden. Depois vamos aqui modificar o fundo do quiz tela. Então o fundo antes era aquela imagem de fundo cheia de estrelinhas, né, cheia de pontinhos brancos, agora vai ser a da bruxinha com castelo. Então, a gente pega e coloca .style, .background image, para pegar a imagem de fundo, e aqui coloca, entre aspas, o URL, entre parênteses aqui, com o caminho para a imagem. Depois aqui, vamos remover a classe hidden da frase, né, resultado, que também estava escondida. Então a gente vai colocar aqui frase resultado.classlist.remove e aqui entre parênteses e aspas hidden, que é a classe que a gente vai estar removendo dela, ou seja, a frase de efeito vai aparecer. Resultado texto, né, que é ali a pontuação, o HTML dele vai acabar sendo modificado. Então aqui vai aparecer score, que é a pontuação, porque sempre que a pessoa acertava, ela ia recebendo ali o score dela, né, a pontuação dela, recebia mais um, mais um, mais um, mais um, a cada opção que ela marcava como correta, né? A gente fez isso na outra função. Então, aqui vai mostrar quanto que essa variável armazenou de mais um, mais um, mais um. Então, por exemplo, se ela acertou ali 8, vai aparecer 8 aqui, /10. Aqui, por fim,
é um if só para pegar e, né, colocar ali como relativa a frase. Então, se score, né, que pode ser até 10, for maior ou igual a 8, a frase, o HTML aqui da frase vai ser modificado e vai aparecer isso daqui. Então vai aparecer: você dominou a batalha, a lógica foi sua aliada do começo ao fim. Caso, né, contrário, caso não seja maior do que 8 ou igual a 8, mas o score pode acabar sendo maior ou igual a 5, aí essa frase aqui é que vai aparecer. Então vai aparecer: você enfrentou bem o desafio, ainda obstáculos pela frente, mas o caminho está traçado. Caso contrário, caso nem essa daqui esteja certa, nem essa daqui esteja certa, o que pode ser também? Se score for menor ou igual a 4, aí a frase resultado vai ter o HTML dela modificado com esse ponto em HTML e vai aparecer essa seguinte string aqui, que é essa frase. Essa fase foi difícil, mas toda jornada começa assim: levante-se e tente mais uma vez. Então, basicamente, é essa a nossa estrutura. A nossa função já foi finalizada, já checamos tudo que precisava. Aqui é o botão, né, confirmar, que vai estar prestando atenção no clique. Então, quando clicar nesse botão, a function confirmar vai ser executada. E é isso, pessoal. Já finalizamos o nosso tutorial, né? Eu acredito que foi interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês também podem dar um feedback, falar o que vocês fariam de diferente, né? E é isso. Nos vemos logo.